Nunca imaginei que minha vida se tornaria um verdadeiro pesadelo. E o pior, pelas mãos das pessoas que mais amava. Sempre acreditei na família, nos laços de sangue, no amor entre irmãos. Mas a realidade que vivi me mostrou que até aqueles que chamamos de família podem nos decepcionar de formas inimagináveis. Meu nome é Ana e durante anos vivi cercada por pessoas que julgava confiar plenamente. Meus pais, minha irmã mais nova e o homem que eu escolhi para compartilhar minha vida. Meu marido, Rafael, parecia perfeito, carinhoso, dedicado e sempre sorrindo, conquistou meu coração ainda jovem. Sonhávamos juntos, planejávamos o futuro e eu acreditava que nenhum obstáculo seria grande demais para nós. Minha irmã, Clara, sempre foi diferente de mim. Enquanto eu estudava, trabalhava e me esforçava para construir um futuro sólido, ela parecia viver num mundo paralelo. Festas, amigos, aventuras. Eu sempre tentei protegê-la, guiá-la, ajudá-la. Afinal, éramos irmãs. Ela me adorava, ou pelo menos eu achava que sim. Tudo começou a mudar aos poucos. Pequenos sinais surgiam, mas eu sempre ignorava, achando que era paranoia. Trocas de olhares estranhos entre Rafael e Clara, risadas que pareciam conspiratórias, mensagens apagadas no celular. Eu afastava essas suspeitas da minha mente. É minha irmã, ela jamais faria algo assim comigo, repetia, tentando me convencer. O ponto de virada veio numa noite chuvosa. Eu havia chegado em casa mais cedo, querendo preparar um jantar surpresa para Rafael. Quando entrei na sala, encontrei Clara sentada no sofá, muito à vontade, e Rafael ao lado dela rindo de algo que não entendi. Aquele sorriso, aquele olhar, algo dentro de mim me estremeceu. Eu queria gritar, mas senti que ainda não tinha provas e a dúvida me consumiu. Nos meses seguintes, Rafael começou a se afastar. Nossas conversas ficaram curtas, os olhares frios, a intimidade se perdeu. Eu tentava entender, questionar, mas ele apenas dizia que não estava feliz. E então, sem qualquer preparação, veio a verdade que destruiu meu mundo. Rafael estava apaixonado por Clara, minha própria irmã. Minha confiança havia sido apunhalada da forma mais cruel possível. Naquele instante, senti que o chão desaparecia sobre meus pés. Não apenas havia perdido o marido, mas também a pessoa em quem mais confiava na vida. Minha mãe parecia indiferente, meu pai distante. Eu estava sozinha, sem apoio, e mergulhei em uma dor que nunca imaginei sentir. Assinar os papéis do divórcio foi como enterrar uma parte de mim. Levei apenas algumas lembranças e, com elas, a certeza de que precisava sobreviver, mesmo que fosse sozinha. Durante dias, semanas e meses, chorei em silêncio, perguntando-me onde havia falhado, o que poderia ter feito diferente. A resposta nunca veio. E foi nesse momento de dor profunda que percebi algo que mudaria a minha vida. Eu ainda tinha forças dentro de mim. E essa força eu iria usar para me reerguer. Após o divórcio, senti que uma parte de mim havia morrido. Os dias se arrastavam lentamente e cada lembrança do que havia perdido me consumia por dentro. Cada rua que eu percorria, cada casal que via de mãos dadas, parecia um lembrete cruel da felicidade que me fora arrancada. Eu estava sozinha, ferida, mas ainda respirando, e sabia que precisava encontrar um motivo para seguir. O primeiro passo foi me concentrar em mim mesma. Passei a dedicar todas as minhas energias ao trabalho, me envolvendo em projetos que antes não me interessavam. Cada pequena vitória me devolvia um pouco da confiança perdida. Colegas notavam que eu havia mudado, parecia mais forte, determinada, e mesmo sem perceber, estava começando a reconstruir minha vida tijolo por tijolo. Foi também nesse período que descobri a força da minha própria solidão. Comecei a caminhar pelos parques, escrever em um diário, colocar no papel toda a dor que não conseguia expressar em voz alta. Cada palavra era uma válvula de escape, um alívio para meu coração dilacerado. Aos poucos aprendi que a vida podia continuar, mesmo quando tudo parecia desmoronar.
Minha relação com a família tornou-se quase inexistente. Clara e Rafael viviam como se nada tivesse acontecido, se exibindo nas redes sociais, compartilhando momentos felizes, enquanto eu me mantinha distante. A mágoa era profunda, mas a distância me protegia de sofrer ainda mais. Eu não queria apenas me vingar ou mostrar que estava certa. Eu precisava de paz, precisava proteger minha própria mente e, principalmente, meu coração. O tempo passou. 2 anos se transformaram em 3, depois em 4. Eu ainda sentia a dor, mas ela se tornou uma cicatriz, algo que me lembrava da minha força. E foi nesse processo de reconstrução que uma surpresa inesperada surgiu. Eu descobri que estava grávida. Foi um choque. Eu não esperava ter um filho, especialmente depois de tudo que havia passado, mas logo percebi que aquele pequeno ser que crescia dentro de mim seria minha força, minha razão para continuar. Cada batimento cardíaco no exame, cada chute sentido na barriga me lembrava que havia algo pelo qual lutar. O nascimento do meu filho foi o ponto de virada definitivo. Quando o segurei nos braços pela primeira vez, senti uma mistura de amor, alívio e esperança que jamais havia experimentado. Ele era a prova de que, mesmo após perder tudo, ainda era possível criar algo belo, puro e verdadeiro. Os dias que se seguiram foram intensos. Mamadas, choros, noites em claro, mas também sorrisos, pequenas vitórias e um amor incondicional que me sustentava. Eu aprendi a ser forte por ele e por mim mesma. Eu estava reconstruindo minha vida tijolo por tijolo, sem pressa, mas com determinação. Até que o destino resolveu intervir de uma forma inesperada. Uma tarde comum, eu saía do supermercado com meu filho nos braços quando ouvi uma voz atrás de mim. Era Rafael. Meu coração parou. Ele parecia chocado, surpreso, e seus olhos se fixaram imediatamente no meu filho. Primeiro veio a dúvida, depois o reconhecimento. Era evidente. Ele finalmente percebeu algo que eu nunca havia revelado. É meu filho? Murmurou com a voz embargada. Eu não respondi imediatamente. Peguei meu filho pela mão e preparei-me para enfrentar aquele momento com firmeza. O olhar dele dizia tudo: arrependimento, surpresa, culpa, mas eu sabia que não poderia permitir que ele destruísse a paz que conquistei. Sim, ele é seu filho. O choque no rosto de Rafael era visível. Clara, minha irmã, aproximou-se logo em seguida, e seus olhos também se arregalaram. Pela primeira vez, percebi que o mundo que eles achavam que tinham construído às minhas custas começava a desmoronar. Quando meu filho se agarrou à minha mão, chamando "Mamãe", vi o rosto de Rafael se transformar completamente. Ele ficou paralisado, sem saber como reagir. Cada detalhe, o olhar, o semblante, até a expressão de surpresa, denunciava que ele havia finalmente percebido que o menino à minha frente era seu filho. Ele deu um passo hesitante, quase cambaleando, e murmurou: É meu filho?" Segurei firme meu filho e o puxei levemente para trás. Eu sabia que aquele momento podia definir o que viria a seguir. Aquele homem que por anos havia me traído e escolhido minha irmã, agora encarava a realidade de frente. "Sim", respondi com voz firme. "Ele é seu filho." O choque que se instalou no rosto dele era palpável. Pela primeira vez, Rafael parecia pequeno, vulnerável, derrotado. Eu senti uma pontada de satisfação, mas também sabia que não era hora de se entregar à raiva. Meu filho estava ali, inocente, e eu precisava protegê-lo acima de tudo. Clara apareceu logo em seguida. A expressão dela mudou de curiosidade para horror à medida que compreendia a situação. Seus olhos foram do meu filho para Rafael, depois para mim, buscando respostas que não existiam. Pela primeira vez, a arrogância e superioridade que ela sempre exibira desapareceram. Ela estava vulnerável, impotente diante da verdade. "Você sabia disso?" perguntou ela, quase gritando. "Não", disse Rafael com voz embargada, "mas agora vejo." Ela tentou se aproximar, mas meu filho se encolheu em meus braços, assustado. Eu olhei para minha irmã, mantendo a calma que desenvolvi ao longo de anos de dor. "Eu escondi isso para proteger meu filho. Vocês não mereciam fazer parte da vida dele.
Traíram minha confiança, meu amor, minha vida. Aquele silêncio, denso e pesado, pesava sobre nós três. Pela primeira vez eu me senti livre de toda a dor que carreguei. Não precisava provar nada, nem buscar vingança direta. O tempo, o destino e a minha própria força haviam feito isso por mim. Nos dias seguintes, Rafael tentou se aproximar. Mandou mensagens, ligou, apareceu algumas vezes na porta do meu trabalho. Queria conhecer o filho, queria reparar os erros do passado. Mas eu não podia permitir que a mesma pessoa que destruiu minha vida retomasse o controle agora. Eu estabeleci limites claros. Meu filho cresceu com amor, atenção e estabilidade. Clara e Rafael permaneceram parte do passado, uma lembrança do que a traição e a mentira podem causar. O que eles perderam foi a oportunidade de compartilhar momentos que não poderiam apagar. Eu ganhei algo maior: paz, independência e o amor puro entre mãe e filho. Hoje, olhando para trás, percebo que a maior vingança não foi confrontar, gritar ou destruir. Foi viver, sobreviver, construir uma vida feliz apesar deles. Meu filho é minha maior prova de que a força e a resiliência podem superar até a maior dor. E se há uma lição que eu quero deixar, por mais profunda que seja a traição e a mentira, sempre há espaço para recomeçar, para proteger aqueles que amamos e para mostrar que, no final, quem nos deixou foi quem mais perdeu.